Nós estamos mês de março, a igreja que sonhamos é o tema. E o tema desse domingo, sonhamos com uma igreja generosa, né? E para entendermos o que significa isto, nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 7, quando o apóstolo Paulo, dirigindo-se às igrejas da Macedônia, ele faz referência à atitude, à postura daquelas igrejas caracterizada por generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 7, nós lemos: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na palavra e como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O segundo texto complementar a este se acha em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Nós temos na Bíblia toda histórias de generosidade. Moisés foi generoso com o povo de Israel. Davi foi generoso ao poupar a vida de Saul. Dorcas era generosa com as viúvas do seu tempo. Barnabé é, por excelência, um exemplo de generosidade, acreditando nas pessoas, mas também de desprendimento no aspecto material, abrindo mão de posses em favor da necessidade alheia. E, enfim, a Bíblia está repleta de exemplos de generosidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o exemplo maior desta generosidade está na pessoa de Cristo. Os exemplos de generosidade que nós temos na Bíblia, eles são resultados de um relacionamento com Deus. É por isso mesmo que Jesus é a encarnação da generosidade. Se você quer a melhor definição do que seja ser generoso, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus. Em Jesus,
a generosidade se encarna, se expressa. A generosidade sintetiza-se na pessoa de Jesus. E Jesus expressou essa generosidade de diferentes maneiras. Jesus acolheu, curando os enfermos. Ele tinha o poder para fazer isto. E em todas as circunstâncias que ele pôde realizar isso, Jesus curou a muitos. Jesus curou a muitas pessoas. Pessoas que o suplicavam para que fossem curadas. Jesus atendeu. E ele fez isso como expressão da sua generosidade. Não porque aquelas pessoas merecessem. Não porque aquelas pessoas houvessem conquistado mérito para serem curadas. Mas ele fez isto generosamente. Jesus, como expressão da sua generosidade, ele acolhia as pessoas. Acolhia os pecadores. 2 textos são simbólicos deste acolhimento. Aquela mulher adúltera que ungia os seus pés, chorava seus pés, enxugava com os cabelos. E Jesus acolheu, apesar da atitude crítica da pessoa que o hospedava naquele dia. Jesus acolhendo aquela mulher na sua dor, no seu arrependimento. Como também acolheu a mulher adúltera, apanhada em adultério, descrita lá em João capítulo 8. Ou seja, essas atitudes de Jesus são atitudes generosas, porque as pessoas tinham rejeição, queriam a aplicação da lei, queriam que o rigor da lei fosse aplicado com toda a intensidade sobre aquelas pessoas, mas Jesus generosamente acolheu, perdoando e dando-lhes uma segunda oportunidade. Isso é generosidade. Mas de um modo muito especial, a entrega de Jesus na cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida. Quando às vezes nós falamos de generosidade em termos de bens materiais, de recursos financeiros, generosidade em termos de tempo, de oportunidade, Jesus, ele deu a sua vida. O que ele tinha de mais precioso, ele deu a sua vida. Isto é generosidade. Portanto, nós podemos dizer com toda certeza que Jesus é a expressão da generosidade. E por isso que seguir a Cristo é viver nesse espírito. Quando ele enviou os seus discípulos naquela missão, ele disse: curai enfermos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, vocês foram abençoados, abençoem. Este é o princípio da generosidade que ele está colocando como norte, como referencial para a missão. E o apóstolo Paulo, citando uma frase que não consta dos evangelhos, mas com certeza ele havia aprendido de alguns, talvez alguns pais, alguns apóstolos, ele dizia que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E este é um dito de Jesus. Mais bem-aventurado, é feliz. Há uma felicidade que se expressa de maneira plena quando nós damos ao invés de receber. Aliás, contrariando a teologia que a gente ouve muito hoje em dia. Quando você pede para as pessoas: conte a bênção. Conte a bênção. E as pessoas dizem: eu não tinha, agora eu tenho. Eu não possuía, agora eu possuo. Esse é o sinônimo de bênção nos nossos tempos. E Jesus diz: a bênção é dar e não receber. É muito mais bênção poder dar do que receber. E de certa maneira, nós lemos agora
voltando aos nossos textos que nós lemos, esse exemplo de duas igrejas generosas, duas igrejas que viveram a prática da generosidade, a igreja de Antioquia e as igrejas da Macedônia. A igreja de Antioquia, no texto de Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, ela ficou caracterizada por ser uma igreja generosa, em primeiro aspecto, porque quando as igrejas da Judéia, de um modo especial a igreja de Jerusalém, que sofrendo o impacto de uma grande fome, de uma grande privação, isso está lá no capítulo 11, versículo 29, do livro de Atos, a igreja de Antioquia se mobilizou para abençoar a igreja mãe. Foi generosa com a mãe. Aliás, trazendo para o âmbito pessoal, individual, o apóstolo Paulo lembra que aquele que não tem cuidado com os seus é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. A igreja de Antioquia sentia-se responsável pela igreja mãe. E a igreja mãe estava necessitando de recursos. A igreja de Antioquia se mobiliza para abençoar a igreja mãe. E de fato faz e envia esta oferta através de Barnabé e Saulo. Mas ela é generosa também diante do desafio missionário. O texto de Atos 13 diz que o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo estava pedindo à igreja de Antioquia que ela abençoasse, enviasse, apoiasse seus dois principais líderes, Barnabé e Saulo, os líderes da igreja. Talvez em outras circunstâncias fosse muito difícil para esta igreja atender esse desafio. Poderia dizer: Senhor, manda outros, há tantos outros aqui na igreja que não estão fazendo nada. Há tantos outros ociosos que estão aqui atrapalhando, perturbando. Mas o Espírito Santo pediu exatamente a liderança. Pediu o que eles tinham de melhor. Não pediu tudo, mas pediu o que eles tinham de melhor. A Barnabé e a Saulo. E é interessante que a igreja respondeu generosamente. Ela não questionou, mas ela, jejuando, orando, impondo as mãos, enviaram para a obra missionária seus dois melhores líderes. Porque eles entendiam que a necessidade era maior do que a bênção de tê-los como pastor todos os dias. Pensem numa igreja que constantemente tinha Paulo e Barnabé ensinando, pregando, ministrando. Que privilégio, que bênção, que riqueza, como seria precioso ter esses dois sempre pregando e ensinando. Mas diante do desafio, da necessidade, esta igreja não atentou apenas para os seus interesses, mas ela abriu mão generosamente de dois líderes para a obra missionária. Mas o que percebemos com esta igreja, que esta generosidade foi uma generosidade aprendida. Barnabé era um líder generoso. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, que Barnabé, tendo uma propriedade, ele vendeu essa propriedade, ele trouxe e distribuiu, entregou aos apóstolos para que fosse distribuída, para atender às necessidades. Barnabé foi generoso com Saulo. Quando ninguém acreditava em Saulo, ele acreditou, estendeu a destra, estendeu uma palavra, estendeu a Saulo a oportunidade, não só de ser recebido e aceito na igreja de Jerusalém,
que acabou não acontecendo, mas posteriormente chamando para trabalhar com ele na igreja de Antioquia. Essa generosidade de Barnabé, que se expressou também com o seu primo João Marcos, cuidando de João Marcos até que João Marcos pudesse deixar de lado aquelas infantilidades, aquelas criancices, e se tornasse uma pessoa madura, a tal ponto que Paulo, que o rejeitara, dizia que ele era útil para o ministério, e de fato foi tão útil que nos legou o Evangelho de Marcos. Isto porque Barnabé acreditou generosamente em João Marcos, investindo na sua vida. Portanto, Barnabé era esse líder generoso. E porque ele era um líder generoso, a igreja de Antioquia também aprendeu com o seu líder a ser generosa. Esta é a realidade, porque nós não nascemos generosos, nós aprendemos a ser generosos. E aprendemos a ser generosos em casa, com os nossos pais. E como pais nós temos a responsabilidade de ensinar a generosidade aos nossos filhos. Se os valores que passamos aos nossos filhos são avareza, se os valores que passamos aos nossos filhos são acumulação, egoísmo, concentração de bens e de recursos nas nossas mãos, nós não nos devemos espantar se os nossos filhos reproduzirem esses valores. Naturalmente o ser humano é egoísta, nós somos egoístas por natureza, mas é possível aprender a generosidade. Isto começa em casa e continua na igreja, e a nossa responsabilidade como líderes é de ter esta postura, essa atitude generosa, que a igreja de Antioquia assimilou, e ela expressou, porque ela viu o valor extraordinário, a bênção da generosidade. Mas a igreja generosa também, não apenas a igreja de Antioquia, mas as igrejas da Macedônia. No texto bíblico que nós lemos de 2 Coríntios, nós aprendemos algumas coisas sobre a generosidade desta igreja. A primeira coisa que aprendemos no texto que nós lemos é que a generosidade não está condicionada à abundância, não está condicionada à disponibilidade de bens, não está condicionada às circunstâncias favoráveis que eventualmente nós estejamos vivendo. Ou seja, se eu estou com abundância, com disponibilidade de bens, de tempo, de boa mente, de coração, então posso ser generoso. O que significa que se não tenho, eu me eximo, eu esteja isento de oferecer alguma coisa. Mas as igrejas da Macedônia, elas fornecem um modelo totalmente contrário, porque o apóstolo Paulo disse que elas deram não da sobra, elas deram não da abundância, mas elas deram em meio de muita prova, de tribulação, no meio de pobreza. Foi nessas circunstâncias que elas foram generosas. Aliás, é mais fácil se encontrar generosidade entre pessoas pobres do que entre pessoas ricas. Geralmente é isto. É muito mais fácil você encontrar pessoas dispostas a repartir o que tem e o que possui entre aqueles que estão despojados do que aqueles que estão abastados. Interessante, eu já compartilhei isso aqui com os irmãos, eu vou repetir essa experiência. Alguns anos atrás, eu era pastor no norte do Paraná, e houve uma grande calamidade, um enchente em Santa Catarina, e a cidade se mobilizou
as igrejas da cidade se mobilizaram para arrecadar víveres, gêneros, recursos para atender os flagelados daquela enchente. A Igreja Católica ficou com uma região, Igreja Presbiteriana com outra, IPI com outra região, Batista, Pentecostais. Foi um momento muito bonito na história das igrejas cristãs naquela cidade. E a nossa igreja ficou com um determinado bairro, onde havia habitações, gente mais simples, casas populares, e também perto havia um bairro classe média. E era impressionante que nós saímos com os jovens, com os adolescentes, as pessoas da igreja que se dispuseram a ajudar. E nós batíamos nas portas e explicávamos a razão de estarmos ali. E as casas onde éramos melhores acolhidos, onde a resposta era mais satisfatória, eram as pessoas humildes. As pessoas de poder aquisitivo mais elevado, às vezes nem vinham atender a nossa porta. Ou quando vinham atender, traziam um rolo de papel higiênico ou um pedaço de sabão. E outras casas simples, humildes, as pessoas traziam. Você percebia que aquilo ia fazer falta na sua despensa, mas estavam trazendo aquilo. Isso para mim foi extremamente ilustrativo, que muitas vezes a generosidade está presente no meio daqueles que às vezes padecem, porque eles sabem o que é a dor, eles sabem o que é sofrimento, eles sabem o que é às vezes sofrer por não possuir determinadas coisas. Por isso estão mais abertos e propensos. Por isso as igrejas da Macedônia contribuíram não da sobra, contribuíram não da abundância, mas contribuíram em meio à pobreza, em meio à dificuldade. E Jesus, quando assentou-se no templo para ver como as pessoas contribuíam, e veio aquela viúva pobre pelo corredor, atrás dos ricos que despejavam quantidades enormes de moedas, fazendo aquele barulho enorme, dizendo para as pessoas: olha, essa pessoa contribuiu muito. Aquela viúva discretamente depositou o equivalente a 2 centavos. E Jesus, que observava a forma pela qual as pessoas contribuíam, Jesus disse: ela deu mais do que todos, porque ela não deu do que sobrava, ela deu o que tinha. Esta é a natureza da generosidade, essa é a condição. Não é dar da sobra, mas há um espírito diferente, que move, que leva as pessoas a contribuir e a oferecer. Nós vemos nesse texto que a motivação da generosidade é a resposta à graça de Deus. Paulo diz: eles nos pediram com muitos rogos, de maneira insistente, a graça de participar. Eles entenderam que participar, contribuir, oferecer, era uma graça, era um privilégio. Não era uma obrigação, não era um desencargo de consciência, não era uma imposição, não era uma forma de livrar-se de um apelo constrangedor, daqueles apelos às vezes que você ouve, que te constrange, que vai te empurrando, te ameaçando com o devorador, te ameaçando com o inimigo, te ameaçando com a desgraça, e a pessoa dá por medo, e a pessoa paga a proteção, paga o seguro, mas ela não doou, não entregou. É diferente. Essas igrejas, elas contribuíram porque entenderam que era graça de Deus, que era privilégio, que era uma forma de responder à graça de Deus. Haviam recebido, haviam sido abençoadas, e portanto viu nesta oportunidade, nesse momento, a oportunidade de retribuir, de participar desta graça. Mas em terceiro lugar, esta igreja era generosa, porque a base da generosidade não estava no ato de entregar, mas de ter entregado a própria vida, de ter entregado o próprio coração. Este é o fundamento.
Não há verdadeira generosidade que não esteja alicerçada nisto. Podemos contribuir, mas o coração nunca foi entregue. Podemos ajudar, mas se o coração nunca se entregou, se a vida nunca foi entregue, não é a verdadeira, genuína, a autêntica generosidade. Porque a genuína generosidade é aquela que é a expressão de um coração que antes de dar alguma coisa já se deu, já se entregou e já reconheceu que de fato não apenas os bens, as propriedades pertencem a Deus, mas a nossa vida também pertence ao Senhor. Este reconhecimento que antes de dar qualquer coisa, é preciso a gente entregar a vida. E as igrejas da Macedônia entenderam isto. E por isso elas podem ser caracterizadas como igreja generosa. Paulo diz no versículo 5, deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós. Porque a generosidade consiste na entrega pessoal, individual, das nossas vidas, antes de tudo, ao Senhor. Finalizando, irmãos, a nossa meditação desta manhã, eu queria dizer que igrejas generosas são igrejas que seguem a Jesus. Porque é impossível seguir a Jesus e não ser contaminado pela generosidade. Seguir a Jesus significa você adotar um estilo de vida generoso. Se a gente segue a Jesus, mas não há generosidade no nosso coração, talvez a gente esteja seguindo um outro Jesus. Talvez esteja faltando alguma coisa. Mas de fato, seguir a Jesus implica em imitá-lo nos seus gestos, nas suas atitudes. E há algumas coisas práticas, entre outras, que nós poderíamos listar. Mas eu queria deixar algumas coisas práticas como atitude de uma igreja generosa. Que uma igreja generosa que segue a Jesus precisa ser generosa no acolhimento uns aos outros. Nós olharmos os nossos irmãos e irmãs com atitude diferenciada, com este olhar de misericórdia que Jesus olhou, com este olhar de compaixão que Jesus olhava as pessoas, e ver nas pessoas, e ver em cada ser humano ali a imagem e semelhança do Criador, e ver em cada pessoa ali uma criação de Deus, que precisa ser acolhida por nós que já temos entendido o Evangelho, já temos compreendido a dimensão do Evangelho, o significado de seguir a Cristo. Ser uma igreja generosa, nós precisamos aprender esse espírito de acolhimento, de olhar para um ao outro e acolher nas suas angústias, nas suas necessidades, nas suas, às vezes, fraquezas, nas suas debilidades, nas suas limitações. Acolher e olhar aquele irmão de maneira muito generosa, esperando que a graça de Deus se manifeste. Mas não apenas esperando que a graça se manifeste na vida daquela pessoa, mas também sendo instrumento de Deus na vida daquela pessoa, para que a graça de Deus alcance e transforme a vida daquela pessoa. Uma igreja que segue a Jesus, e por isso mesmo, sendo generosa, nós precisamos ser generosos com os nossos recursos humanos. E nesse sentido, irmãos, às vezes há outras comunidades, há outras igrejas que às vezes padecem por falta. Às vezes falta alguém que cuide de crianças, falta alguém que conduza o louvor, falta alguém que ensine na escola dominical. E a nossa igreja é rica.
Nossa igreja é muito abençoada em recursos humanos. Generosidade significa também nós erguermos os nossos olhos e não ver apenas as nossas necessidades como igreja, mas prestar atenção. Quais os missionários que nós podemos enviar? Quais os recursos humanos que nós podemos enviar para ajudar? E uma igreja generosa precisa estar atenta às necessidades, não só nossas, mas necessidades também de outros irmãos e irmãs. Nós devemos, o apóstolo Paulo diz, fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. E nós incluiríamos aqui o apoio, não apenas aos irmãos que congregam conosco, mas às igrejas da nossa proximidade, às igrejas da nossa região, e erguendo um pouquinho mais os olhos e ver outras igrejas que necessitam. E eu quero aqui, de antemão, desafiar os irmãos e a igreja. Nós estamos iniciando um projeto de abençoar 7 igrejas no Brasil. 7 igrejas que estão vivendo um momento muito crítico. 5 dessas igrejas estão no Nordeste. Uma delas teve o seu templo, caiu o templo, porque foi construída de maneira inadequada num terreno sem as fundações apropriadas. Foi preciso demolir a igreja. A igreja hoje não tem lugar para se reunir. Essa igreja está em Feira de Santana. Outra igreja em Belém. Outra igreja em Recife. Outra igreja em Manaus. Outra igreja em Porto Velho. E 2 igrejas na Grande São Paulo, que estão vivendo momentos críticos essas igrejas. Carência de recursos humanos, carência de recursos financeiros, carência de recursos materiais, carência de suporte à liderança. Alguns domingos atrás eu estava em Curitiba, na primeira igreja de Curitiba, e eu estava compartilhando essa necessidade. E um grupo de jovens depois me procurou e diz: olha, nós gostaríamos de passar um tempo lá, oferecendo, não dinheiro, mas oferecendo os nossos talentos, as nossas habilidades para ajudar essas igrejas. E eu fiquei tocado com a resposta daqueles jovens, dizendo: quando for preciso, nós estamos prontos, que nós queremos ajudar essas igrejas. Eu quero deixar esse desafio aos irmãos, para que sobre todas as coisas, a generosidade que havia em Jesus esteja impregnando os nossos corações, e nós estejamos exalando o amor de Cristo, através de atos e atitudes generosas. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.